falar um pouquinho nesse vídeo e ensinar para vocês, na verdade, nesse vídeo, como você pode utilizar o Atomic Research e como funciona cada coluna dele. Vamos lá? Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Todos. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu mostrar como que vai funcionar aqui. Aí, aqui assim fica melhor. Então, a gente pode dividir, como eu comentei, em 4 colunas, sendo ela experimento, fatos, insights ou conclusões. Esses experimentos nada mais é que seriam as pesquisas, né? Os tipos de pesquisas que você poderia fazer, como teste AB, shadowing session, pesquisa survey, teste de usabilidade, esses tipos de experimentos, né? Esses tipos de pesquisa. Então, tipos de pesquisa, metodologias que utilizamos de pesquisa, chamamos de experimento. Então, que está nessa camada maior aqui de fora e está englobando tudo. Os fatos nada mais é que informações, fatos que você coletou de cada experimento. Quais foram os fatos que surgiram ali do teste AB? Quais foram os fatos que surgiram de um teste de usabilidade? E dentro desses fatos, né, dentro dos fatos, podemos tirar os insights, que seria, né, essa parte aqui. Então, quais são os insights que eu tiro desses fatos? Um exemplo, se eu tenho um problema em relação com a label de um botão, né, no teste AB, ou até mesmo no teste de usabilidade, sentimos ali que só a label não é o suficiente para o usuário identificar que eu tenho que copiar. Né? Um exemplo, né, que o escrito copiar já seria teoricamente o suficiente, mas vamos fazer um exemplo que não é o suficiente. Então, a gente identificou que no teste AB, por exemplo, um botão com ícone e tem mais cliques do que um botão sem ícone. Então, são insights que você pode falar, não, deveríamos trabalhar, né, melhor a comunicação com a iconografia nos botões, para ficar mais claro, ali complementar a label dos botões para o usuário entender melhor o que significa a ação que ele tem que fazer em determinado momento. Esses seriam os insights, que seria trazido assim dos fatos. Já a conclusão, o que você vai fazer? Se por acaso estamos com problemas de label e precisaríamos, talvez, acrescentar botões, a conclusão, logo, seria: devemos acrescentar ícones nos nossos botões, para ficar mais claro as ações que os usuários têm que fazer. Isso é uma forma, né, bem resumida. Agora vamos para uma parte aqui mais detalhada, onde eu explico e dou exemplo na prática o que seria, tá? Vamos lá. Experimentos. Exemplos de experimentos, fatos, insights e as conclusões, tá legal? Então, aqui em experimentos na coluna, eu coloquei alguns exemplos como survey, teste AB, user test, né, teste com o usuário ali, remote test, tudo, né, no caso relacionado a teste de usabilidade. Então, vamos aqui no experimento de survey. Qual que seria um fato que poderia surgir em um experimento, né, numa pesquisa de survey? 60% dos usuários são da cidade de São Paulo e têm entre 20 e 35 anos. Só lembrando que surveys são aquelas pesquisas, né, com formulários que têm de ser perguntas de sim ou não. Então, desse sim ou não, tende a ter informações quantitativas. Então, você conseguiria saber quantas pessoas são da cidade de São Paulo, quantas pessoas são da cidade do Rio de Janeiro e qual é a faixa etária dela, e assim por diante. Então, aqui o fato seria essas conclusões, né? Teste AB, aumentamos em 30% os cliques ao retirar o ícone do botão. Então, lembra, o primeiro exemplo que eu dei seria um botão com o ícone e o outro botão sem o ícone. Qual que está
mais resultado, né? Engaje melhor o usuário. É um dos exemplos que pode ser feito para fazer um teste AB. E são os fatos, tá? Lembrando que aqui é uma coluna de fatos. Um teste de usabilidade, né? De 3 dos 5 usuários participantes acharam confuso o ícone copiar. Então, é um outro fato que você coletou ali dos resultados dos testes. A mesma coisa, aí usuários mencionaram que gostariam de deletar a lista. Então, algum comentário que um usuário te deu, então é um fato que você tem que documentar também. E um outro exemplo aqui, seria um teste ali remoto, 30% dos usuários não encontraram o botão gerenciar. Então, esses todos são exemplos que poderiam ser fatos, né, de acordo com cada tipo de pesquisa, né, cada tipo de experimento realizado. Agora, vamos aqui para uma coluna de insights, que é o que nos faz pensar isso, né? Por exemplo, o que nos faz pensar que a linguagem usada no botão não está clara? Que é um insight, né, um fato que a gente trouxe ali, 30% dos usuários, né, não encontraram o botão gerenciar. Então, isso nos faz pensar que a linguagem do botão não está tão clara, para o usuário de bate-pronto entender que ele teria que clicar naquele botão. Que nos faz pensar que a iconografia não está ajudando na comunicação. Então, temos aqui um fato, né, aumentamos em 30% os cliques ao retirar o ícone. O ícone está confuso, né? O ícone de copiar está confuso. Então, isso nos faz pensar que a iconografia não está ajudando na comunicação. Então, é um insight que trouxemos ali de um fato que coletamos durante a pesquisa. Agora, vamos para alguns exemplos da conclusão. Então, vamos fazer isso. O que vamos fazer em relação a esses insights, né, e fatos? Em relação aos insights, retirar os ícones dos botões. Essa é a conclusão que a gente chegou aqui nessa análise exploratória. Outra coisa que vimos aqui, baseado nos experimentos, é que pesquisar a melhor linguagem seria um bom caminho, né? Qual que seria o UX Writing que deveríamos aplicar aqui, né, para conversar melhor com os usuários? Talvez fazer um teste AB para encontrar melhor solução, né, melhor copy, melhor label ali para os botões, por exemplo. Então, as conclusões não é só ações que você vai fazer relacionada aos fatos, né, mas também outros experimentos podem surgir. Deveríamos fazer um outro teste AB, né, que nem coloquei aqui, para entender melhor qual é o tipo de label que vamos seguir. Deveríamos, talvez, fazer uma entrevista com alguns usuários para entender melhor o tipo de linguagem que eles costumam ter ali no dia a dia deles, né? Entender e conhecer melhor os usuários. Então, para terminar, vou mostrar aqui um overview de como é construído. Aqui, então, coluna de experimentos, que nós fizemos isso, né? Que tipo de experimento foi feito? Fatos. E descobrimos isso, quer ele trazer os fatos do que foi descoberto. Insights, o que nos faz pensar isso, que nos faz pensar que aumentamos em 30% os cliques ao retirar o ícone do botão, por exemplo. E, por fim, então vamos fazer isso, que é a conclusão. O que vamos fazer? Vamos retirar o ícone do botão, temos que melhorar, fazer uma pesquisa para melhorar a linguagem, temos que aplicar um outro tipo de experimento, né, que é fazer teste AB. E disse aqui, foi um exemplo que eu usei aqui o Figma, o FigJam, né, na verdade, para construir essas colunas, para realmente trazer esses exemplos, mas você poderá, com certeza, utilizar uma outra ferramenta, né, que eu já utilizei no passado, mas infelizmente, dependendo da quantidade de coisa que for colocar, é paga, né, que é a Airtable. É muito bacana essa ferramenta para você até mesmo colocar algumas tags, procurar a pesquisa ou experimento que você está trabalhando. Ela é ótima para fazer Atomic Research. Mas tem outras formas de você também se organizar. O FigJam é uma delas. Eu posso trazer em vídeos
posteriores, alguns exemplos, até mesmo deixar aqui embaixo para vocês alguns exemplos. Mas se você ainda tem dúvida de como aplicar isso no seu dia a dia, eu vou deixar aqui na descrição um link do WhatsApp, um grupo de WhatsApp, para o grupo de mentoria UX Inovador. É uma mentoria individual comigo, onde você vai poder tirar suas dúvidas de como fazer pesquisa, de como você compilar suas pesquisas durante 1 hora. Legal? Então, clica lá no link. Primeiramente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pode ser que tem alguns colegas seus que não sabem como compilar e organizar suas pesquisas. E também se inscreve no canal para receber outros conteúdos. É legal? Então, vou deixar o link aqui. Acesse, entre para o grupo exclusivo do UX Mente Inovadora. E a gente se vê no próximo vídeo.